Amados irmãos, nós vamos meditar sobre a última oração feita por Jesus Cristo antes da sua crucificação. Vamos subdividir esta mensagem em duas partes. Hoje nós vamos meditar nas circunstâncias sobre as quais Jesus Cristo proferiu esta oração em seus últimos momentos com os discípulos. E nosso próximo encontro, na próxima semana, nós vamos então concluir esta oração. Hoje nós vamos tratar apenas da parte inicial da oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu escolhi esse texto, amados irmãos, e essa oração para meditar com os irmãos, porque ela é particularmente importante para mim. Eu confesso que não pensei exatamente numa necessidade dos irmãos para refletir com vocês sobre isso. Mas estou trazendo aqui para os irmãos a mensagem que esse texto, esse segmento do Evangelho de João traz para mim. Como ele é particularmente importante para mim, texto esse que eu recorro com bastante frequência para acalentar o meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesses nossos dois encontros. É o que eu oro em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração para entender tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele é para nós, como que nós podemos glorificar o seu nome e como que nós devemos viver enquanto Igreja de Jesus Cristo. Peço a Ele que abra nossa mente e o nosso coração, para que esse estudo não seja mais um estudo teórico em nossas vidas, mas que seja um estudo que conforte o nosso coração, um tema que acalente a nossa alma, que nos fortaleça a esperança e a fé, e que nos mostre que Jesus Cristo nos ama e que se interessa por nós e que intercede por nós junto ao Pai. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor que nos guarde para a sua própria glória, e em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. O texto básico que nós usaremos para a meditação no dia de hoje, nessa primeira etapa e também na próxima quinta-feira, é o texto escrito por evangelista João, em seu capítulo 17, versículos 1 a 26, onde Jesus Cristo profere a sua oração tão conhecida por todos nós, que é chamada a oração sacerdotal de Cristo. João, nos capítulos 13 a 18 do seu Evangelho, narra a noite mais dramática da vida de Jesus Cristo e de toda a história da humanidade. Essa noite começa com Jesus lavando os pés dos discípulos e termina com Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo julgado e entregue para ser crucificado por Pilatos. Jesus e os seus discípulos estavam no lugar chamado o cenáculo. Jesus sabia naquela ocasião que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o lugar onde estava anteriormente. Então perguntou a eles: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, disse Jesus, se eu, sendo o mestre e senhor de vocês,
lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam exatamente como eu fiz. E Jesus continuou dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus fez a sua última ceia antes da crucificação. E assim que comeu o pão, Judas saiu. E João narra que era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse aos seus discípulos: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus continuou dizendo: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, também vós estejam comigo. E Jesus continuou afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo, disse Jesus. E Jesus continuou o seu último sermão dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Vocês já são ramos limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, disse Jesus, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este
é o meu mandamento, insiste Jesus. Amem-se uns aos outros. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Até aqui, meus irmãos, nós observamos quantas vezes Jesus fala na questão da glorificação dele mesmo, do Pai, fala também que nós fomos escolhidos nele, por ele e para que tenhamos alegria e paz. Até aqui Jesus Cristo está falando com os seus discípulos, orientando-os, confortando o coração deles. Ele disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Agora, Jesus Cristo vai orar ao Pai em favor dos seus discípulos, em favor de cada um de nós que cremos nas mensagens proclamadas a partir dos apóstolos e orar por ele mesmo. Até aqui, nesse contexto, Jesus orienta, apresenta as suas últimas palavras para os seus discípulos. Agora, nesta oração magnífica, memorável, ele vai relembrar muitas coisas que falou aos seus discípulos em oração ao Pai, ao seu Pai, ao nosso Pai. Leamos então, meus irmãos, o texto básico para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho escrito por João, no capítulo 17, versículos 1 até o 26. Tendo Jesus falado essas coisas, ou seja, as coisas que narramos anteriormente, estão contidas no capítulo 13 até o 16, levantou Jesus os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. E tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Esse ribeiro de Cedron fica próximo de Jerusalém, e foi ali lugar conhecido por Judas, lugar de costume de Jesus repousar com seus discípulos, que Judas levou os guardas e foi ali que o prenderam. João narra que Jesus, depois de proferir aquelas orientações finais para os seus discípulos, orientações objetivas, como se fosse um grande resumo de todo o seu projeto de vida, do seu ministério, ele orou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Jesus Cristo tinha a clara noção de que o momento do seu martírio, da sua crucificação, tinha chegado. Jesus, por isso, fez aquele resumão, aquela manifestação de seu desejo e pela unidade da igreja, pelo amor entre os irmãos, confortando os discípulos, como nós vimos anteriormente, era patente para ele. Chegou o fim do seu ministério terreno. Então ele disse: Pai, chegou a hora. Por diversas vezes, Jesus foi provocado, procurado para ser preso e morto, mas ele se esquivou de todas essas situações e condições anteriores. Agora, no entanto, ele reconhece que o fim do seu ministério acabava de chegar ao fim e, portanto, precisava de ir à cruz para a nossa justificação, a justificação dos nossos pecados e para a nossa salvação. E foram 3
os alvos de Jesus em sua oração. O primeiro deles, Jesus ora por si mesmo. Isso está lá nos versículos 1 a 5. Depois, Jesus ora pelos seus discípulos imediatos, conforme os versículos 6 a 19. E por último, nesta oração, nos versículos 20 a 26, Jesus ora por aqueles que ainda creriam nele, ou seja, por cada um de nós que não estivemos pessoalmente com Jesus Cristo, mas aprenderíamos e seríamos alvo da sua salvação por meio da mensagem pós-apostólica. E foram 5 os temas principais de Jesus. O primeiro deles, registrados no versículo 1 ao 5, Jesus revela ao Pai que o seu objetivo principal é glorificar a Ele. Nos versículos 2 a 8, Jesus mostra que o seu objetivo de salvar aqueles que o Pai lhe havia dado foi cumprido. Nos versículos 9 a 14, nós vemos Jesus orando para que os salvos sejam protegidos, né? Os salvos por Ele mesmo sejam protegidos. No versículo 15 ao 19, para que os salvos sejam santificados, não somente protegidos, mas também santificados. E por último, que haja unidade na igreja, e Jesus também ora por aqueles que crerem nele por meio da mensagem dos discípulos, né? Para que eles também tenham a mesma proteção e santidade, além da unidade da igreja. E nós hoje vamos meditar especificamente no primeiro alvo da oração de Jesus Cristo, onde Jesus ora por si mesmo, e também no primeiro tema de sua oração, que está contido nesse mesmo conjunto de versículos, que é o objetivo principal de Jesus Cristo, de glorificar ao Pai. No próximo encontro nosso, abordaremos os demais alvos e temas apontados nesta lista. Então vejamos o primeiro alvo e o primeiro tema de Jesus Cristo nessa oração. Como dissemos, o primeiro alvo foi Jesus ora por si mesmo, e o primeiro tema principal de Jesus em sua oração foi glorificar ao Pai. Esse era o seu objetivo. Versículos 1 e 2, João narra que, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amados irmãos, nós vamos então ver agora que Jesus glorificou o Pai, se humilhando diante dele e reconhecendo a sua missão. Paulo, em sua carta aos irmãos em Filipos, relata que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando a semelhança de homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, então, Jesus tinha toda a autoridade para exercer a sua missão e nos dar a salvação, justificando-nos de nossos pecados. E o apóstolo João
relata que na oração de Jesus Cristo fez, Jesus Cristo menciona que a vida é esta, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, Jesus Cristo reconhece que ele foi enviado pelo Pai para esta missão. E o próprio Jesus, a Nicodemos, disse o seguinte, que Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele mesmo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Essa é a mensagem de Jesus Cristo, quando ele reconhece a sua própria missão. Diante de Pilatos, quando Pilatos, perguntou a Jesus, você é rei? Jesus Cristo disse, tu dizes que sou o rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Vemos então, amados irmãos, que Jesus Cristo se humilhou, ele reconhece a sua missão e prossegue com essa missão até a cruz, sem qualquer vacilação. Jesus Cristo também glorificou ao Pai, exercendo a autoridade que foi conferida a ele pelo próprio Pai. Por exemplo, ele reconhece que a concessão de vida eterna que ele dá àqueles que são dele foi decorrente de autoridade conferida pelo Pai, né? Ele disse que o Pai lhe conferiu toda a autoridade sobre toda a carne. Jesus recebe essa autoridade para conceder a vida eterna e somente ele recebeu esta autoridade, como nós vemos lá na epístola de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo, em capítulo 2, quando ele diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo também reconhece que somente Jesus Cristo tem essa autoridade para conceder vida eterna e ser mediador entre Deus e os homens. E o apóstolo João narra que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. E Jesus diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então vejamos, amados irmãos, que de novo reconhecemos e percebemos que sob a autoridade de Jesus, todas as coisas foram entregues. Nós vemos também que Jesus glorificou ao Pai quando ele, Jesus, concede a vida eterna àqueles que foram a ele oferecidos pelo Pai, consumando a obra que o Pai designou para ele. Vejamos, ele diz, a fim de que ele conceda a vida eterna, ou seja, Jesus Cristo reconhece que é sua missão conceder a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. E ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim, ele assume a responsabilidade e reconhece a responsabilidade de proclamar o único Deus verdadeiro como o nosso maior, o único ser que podemos realmente adorar, ou seja, o Deus verdadeiro. A vida eterna, amados irmãos, significa relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Vejam que Jesus
narra lá em João capítulo 3. Diz ele que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Vejam que a vida eterna também foi entregue às mãos de Jesus Cristo, nas mãos de Jesus Cristo, né? E ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele não tem dúvida sobre isso. Ele diz que ele tem autoridade e que a autoridade que lhe foi dada permite dizer que quem tem o Filho tem a vida eterna. Por último, nesse segmento, nós podemos ver que ele consumou a obra que lhe foi confiada, né? Diz o apóstolo João que, tendo provado o vinho que lhe foi oferecido, lá na cruz, Jesus Cristo disse: está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Assim nós vemos que Jesus Cristo concede a vida eterna àqueles que lhe foram dados e consumou toda a obra que lhe foi conferida pelo Pai, no sentido de dar a salvação àqueles que pelo Pai lhes foram concedidos. Jesus Cristo, amados irmãos, também glorificou ao Pai, recebendo a glória que lhe foi concedida por ele. Vejamos que Paulo, na sua carta aos irmãos em Filipos, reconhece que Jesus Cristo foi humilde ao receber esta glória, né? Narrando o seguinte: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele diz que o resultado disso foi que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus humildemente, então, recebe a glória decorrente da sua obediência, da sua humildade. E João narra que quando Jesus foi orar, ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Então, Jesus Cristo humildemente recebe a glória de Deus, mas ele recebe essa glória, como ele mesmo diz, para que o Filho te glorifique a ti. Ele não recebe a glória para a sua exaltação particular, mas recebe a glória para que o Filho glorifique a ele, assim como lhe conferiste autoridade sobre a terra, né? Então, a glória que Jesus Cristo recebe, ela redunda em glória para o Pai. Vamos pensar, amados irmãos, para concluir a nossa mensagem de hoje, nossa reflexão de hoje, algumas aplicações para as nossas vidas. Com Jesus e por meio de sua oração sacerdotal, nós aprendemos que devemos nos humilhar diante do Pai e reconhecer a missão que nos foi confiada. Jesus Cristo nos ensinou e nós precisamos reconhecer a missão que nos foi confiada. Muitas vezes somos distraídos, talvez até mesmo negligentes, e não nos humilhamos e nem reconhecemos. Temos a convicção de salvação, mas não assumimos de fato a missão que nos foi confiada pelo Pai e nos delegada por Jesus Cristo. Também aprendemos que devemos exercer a autoridade que nos foi conferida por Jesus Cristo no exercício de sua missão. Jesus Cristo
ao nos conferir a sua missão, ele nos autorizou porque ele tinha a autoridade requerida para fazer isso. Nós vemos lá em Mateus 28 que, conforme a autoridade de Jesus Cristo, é que ele nos conferia a autoridade para proclamar, para ensinar, para discipular, para batizar e para conduzir as pessoas ao reino do Filho do seu amor. Devemos proclamar a vida eterna a todos aqueles que forem acessíveis a nós e que nos foram designados pelo Pai. Não podemos, irmãos, ser omissos nessa missão, né? Jesus Cristo falou para todos, falou para aqueles que estavam próximos dele, para aqueles que foram acessíveis a ele, e ele deu essa autoridade, e isso nós devemos fazer, proclamar a vida eterna a todos aqueles que forem acessíveis a nós e que forem designados pelo Pai. E por último, amados irmãos, devemos receber com humildade e gratidão o prêmio decorrente da salvação dada por Jesus Cristo. Muitas vezes, nós cristãos evangélicos somos rotulados de arrogantes porque dizemos que somos salvos, mas o fazemos com fundamento em nossos próprios e supostos méritos. Não somos humildes e não reconhecemos com gratidão que toda a nossa salvação é decorrente da graça exclusiva de Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor pela oração magnífica de Jesus Cristo, quando João registra a chamada oração sacerdotal. Nós pedimos ao Senhor que essa mensagem seja edificante para as nossas vidas, que nós tomemos Jesus Cristo como modelo para a nossa vida e que nós reconheçamos que Jesus Cristo nos deu uma missão, que nós devemos exercer essa missão com autoridade, devemos proclamar a vida eterna conforme os ensinos e os desígnios de Jesus Cristo e devemos receber com humildade e gratidão o prêmio da salvação por meio da graça de Jesus Cristo. Que tu abençoes o nosso povo, que o Senhor nos dê graça e humildade, que o Senhor conceda santidade e compromisso com a tua própria palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, na próxima semana, se Deus quiser, daremos continuidade à última parte desta meditação com fundamento no Evangelho de João, capítulo 17, expandido também para o 13 até o 16. Que Deus nos abençoe a todos.